No próximo ano, em 2012, acaba o período de adaptação das mudanças ortográficas. Aí a gente vai ter, e vai ser para valer. Você tem dúvidas? Eu tenho um monte. E o professor Armando vai nos ajudar um pouquinho a resolver essas dúvidas, né? Bom dia, professor. Bom dia. Professor, o senhor considera essa mudança significativa? Ela é um passo muito pequeno em relação ao seu objetivo. O objetivo da reforma é a tentativa de unificar o uso da linguagem entre os países que falam a língua portuguesa. Então é um passo muito pequeno em relação às grandes diferenças que existem, né, no uso da linguagem entre esses países. Professora, a língua portuguesa, ela é difícil, ela não é muito fácil, não. A gente tem, e o costume, né, a cultura nossa, o brasileiro não fala bem a língua, né? O que mudou mesmo, que seja assim bem significativo para a gente não esquecer? Há várias mudanças em relação até ao número de letras do alfabeto. O alfabeto que tinha 23 letras passou a ter 26. As 3 letras que foram acrescentadas, na realidade, elas já existiam. Oficialmente passaram a fazer parte do alfabeto agora. Em relação à acentuação... Quais são essas letras? K, W e Y. Né? Tá. Elas já eram utilizadas, então oficialmente elas passaram a fazer parte do alfabeto. Temos também mudança em relação ao trema. Muitos alunos já deixavam de usar o trema, muitos professores faziam vista grossa. Nós temos histórico até de escritores que no passado, desde 1922, escritores brasileiros como Mário de Andrade, já resistiam ao uso do trema. Então a retirada do trema da língua portuguesa, ele não veio trazer tanta consequência assim. Já vinham fazendo. Já deixavam de usar, né? Em relação à acentuação gráfica, o que ficou mais estranho foi a questão da acentuação dos ditongos abertos EI e OI nas palavras paroxítonas. Então muita gente acha estranho, por exemplo, a palavra ideia. A palavra ideia não pode mais acentuar, porque ela tem o ditongo aberto EI e ela é uma palavra paroxítona. Então, em relação a isso, há uma resistência em relação aos falantes. Porque ideia. Não vai Exatamente. Ficar ideia. Fica ideia sem acentuar, permanece a mesma pronúncia, porque normalmente... A pronúncia não muda, mas a gente vai ler ali e achar estranho. Porque até pelo fato da reforma ser ortográfica, ela é meramente ortográfica, só influencia na escrita, não na pronúncia. Na pronúncia, né? Qual outra palavra que o senhor acha que as pessoas vão estranhar? Inclusive, havia... em relação à acentuação, as palavras que têm vogais repetidas, tipo a palavra enjoo. A palavra enjoo tem a vogal O repetida, era acentuada a primeira vogal, agora não é mais acentuada. Então, em relação a isso também há uma dificuldade de acostumar com essa regra. Também nós temos a situação da acentuação das palavras do que nós chamávamos de acento diferencial. Antes nós tínhamos o verbo para, a palavra para, quando o verbo tinha que ser acentuada, recebia o acento agudo no primeiro A. A palavra polo também era acentuada, a palavra pera e a palavra pelo, para diferenciar do pelo preposição. Essas 4 palavras perderam o acento. O que nós mantemos em relação a acento diferencial é da palavra por, quando é verbo, e da palavra pode, que é o verbo poder no pretérito perfeito do indicativo. Também vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Porque antes as pessoas já esqueciam mesmo de acentuar algumas. Muitos, né? Já deixam de acentuar. A gurizada vai gostar bastante, né? Professor, o que o senhor acha? Para a gente falando na gurizada, vai ser mais fácil para essa geração que vai vir aí, né? Que vai começar a estudar, o senhor não acha? A nova geração, ela já tem na escola esse ensinamento, então para eles não há mudança nenhuma. A dificuldade é em relação às pessoas que já têm o costume de usar, as pessoas mais velhas que já têm o costume de escrever. São resistentes a essa mudança. Esse aqui é o grande problema. E os livros já estão, os novos livros já estão vindo com a nova ortografia? A partir do ano passado, os novos livros, todas as edições já saem atualizadas com a reforma ortográfica. Tem que ter cuidado com os teclados, né? Quem usa, quem faz digitação no computador, tem que configurar o teclado. Quando você escreve a palavra frequente,
Quando você dá o espaço após a palavra, automaticamente o trema aparece sobre a letra U. Então tem que ter cuidado para retirar esse trema e até mesmo antes fazer a configuração do teclado. Então tem esse trabalho ainda, não tinha pensado nisso, sabia? Então. Professor, para finalizar, o senhor quer dar uma dica para quem está nos assistindo para se adaptar melhor a essa nova ortografia? Buscar uma aula específica sobre reforma, tá? Uma aula que trate sobre todas essas mudanças, fazer exercícios para praticar, para não cometer depois erros e ficar feio, né? É legal também, a minha dica é você copiar tudo e deixar sempre à mão. A hora que você estiver trabalhando, escrevendo, numa gaveta, né? Exatamente. Aí você vai lá e confere. Eu faço assim que para mim, aí com o tempo você vai aprendendo. Principalmente em relação ao hífen, né? É necessário haver exercício. Na prática do exercício é que você passa a assimilar a regra. Professor, muito obrigada. Eu agradeço também. E agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí, né? Eu já volto. E aí, gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outras? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.